Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho mais de microbiologia hoje? Você já parou para pensar quais são as estratégias utilizadas pelos micro-organismos para conseguir lesar os nossos tecidos? O motivo da aula de hoje é esse. Para quem não me conhece, eu me chamo Luana, sou professora microbiologista. Se você ainda não me segue, essa é a oportunidade de me seguir lá nas redes sociais, no meu Instagram. E se você ainda não está seguindo esse canal, essa é a oportunidade também, certo? Mas sem mais delongas, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Na realidade, essa é a última aula, né, a 4 de uma sequência de 4 aulas, onde eu venho discorrendo sobre os mecanismos microbianos de patogenicidade, ou seja, desde a etapa de entrada dos micro-organismos até o momento de saída deles no processo infeccioso, no processo de causar doença. Então, se você perdeu, eu vou deixar para vocês aqui os cards para vocês clicarem e já irem assistindo para não perder a linha de raciocínio aqui dessa aula. Então, como eu falei, essa é a 4ª aula e hoje nós vamos focar especificamente em 3 formas em que os micro-organismos eles trabalham lesando os nossos tecidos. Então, a primeira, nesse caso, é utilizando os nutrientes presentes nas nossas células. Então, a gente vai ver lá na frente que eles conseguem captar determinados nutrientes que são necessários para o seu crescimento a partir das nossas células, certo? Uma outra forma em que eles lesam, em que eles geram danos aos nossos tecidos, é causando lesão física mesmo, direta ali, nas imediações do local onde houve a invasão desse micro-organismo. E, por fim, eles também, né, lógico, nem todos, mas alguns bastante conhecidos, inclusive, têm a capacidade de produzir toxinas. Então, vamos começar aqui com essa primeira estratégia que eles utilizam ali e acaba gerando danos às nossas células, que é quando eles utilizam os nutrientes presentes nas células do hospedeiro. Então, eu vou dar um exemplo desse tipo de mecanismo quando eu falo de bactérias produtoras de substâncias chamadas de sideróforos. Calma, a gente vai já desfazer aí alguns medos, né? Quando a gente ouve esses termos mais específicos, a gente acha que é uma coisa difícil, mas não é. Então, o exemplo que eu vou dar aqui são de bactérias patogênicas que precisam de ferro para o seu crescimento, tá? Então, assim, o que acontece? Existem algumas bactérias que precisam de ferro para construir ali as suas estruturas, só que esse ferro, normalmente, quando elas estão parasitando no nosso corpo, esse ferro, ele não é um elemento facilmente disponível. Por quê? Porque na maioria das vezes esse ferro, o ferro que nós temos aqui no nosso corpo, ele está ligado a proteínas. Então aqui, deixa eu pegar rapidamente o cursor. Então o ferro que está no nosso corpo, ele não está livre, normalmente ele está associado a proteínas. Então quais são essas proteínas? Eu tenho aqui a lactoferrina, transferrina, a ferritina e também a hemoglobina. Então, o que esses micro-organismos eles fazem para obter esse ferro? Eles produzem substâncias chamadas de sideróforos. Né? São substâncias orgânicas que essas bactérias elas produzem. E o que vai acontecer? Esses sideróforos ele tem uma atração, ele tem ali uma facilidade em captar justamente esse ferro ligado a essas proteínas. Então, o que vai acontecer? Esses sideróforos vão acabar sequestrando esse ferro das nossas proteínas transportadoras e aí essa bactéria consegue pegar esse ferro para ela, no entanto, causando prejuízos para as nossas células também, certo? Então, a primeira forma é utilizar esses nutrientes presentes nas nossas células, nas nossas estruturas, mas como consequência acaba lesando essas células dos tecidos de maneira geral. A segunda forma é quando esses micro-organismos, por uma lesão mecânica mesmo, eles causam danos às vizinhanças, ou seja, às células presentes próximas ao local onde houve invasão. Tá? Então aqui diz, à medida que os patógenos metabolizam e se multiplicam nas células, elas normalmente se rompem. Isso porque, vamos imaginar um vírus, quando ele está dentro da célula, há um intenso estímulo desse vírus para a produção de novas partículas virais. Obviamente, o citoplasma dessa célula fica carregado ali dessas partículas virais e muitas das vezes esse citoplasma ele acaba rompendo. Então, é um dano físico mesmo àquela célula.
E aí, isso também é uma forma que é característica de cada micro-organismo. Então, nem todos, após o processo infeccioso, eles vão causar danos às células, mas na maioria das vezes, esses rompimentos estão associados à forma de propagação desse micro-organismo para que ele consiga infectar novas células, tá? Então, isso é muito característico do vírus causador da AIDS, né, que é o HIV. Essa capacidade de romper essas células, lógico que isso já está mais associado lá na fase mais ativa da doença, certo? Já próximo da doença, mas é uma característica também da Neisseria gonorreia, que é a bactéria causadora da gonorreia. Eles têm essa característica de, quando saem da célula, causar danos, né? Romper, causar morte celular dessas células. E por fim, e não menos importante, existem alguns micro-organismos que são produtores de toxinas, tá? Isso é muito importante porque essas toxinas, digamos assim, essas bactérias, especificamente do que eu vou falar, elas foram domesticadas pelos seres humanos para se obter essas toxinas e essas toxinas serem usadas de outra forma, tá? Mas alguns micro-organismos sim são capazes de produzir essas toxinas, e essas toxinas, elas são, aqui ele fala, né, produtos microbianos, são moléculas com propriedades tóxicas que elas podem gerar danos bem graves e, dependendo da toxina e da quantidade, elas podem inclusive levar à morte, tá? E uma característica das toxinas microbianas é que elas são extremamente ativas em pequenas quantidades, tá? Quando a gente fala de toxinas microbianas, a gente divide em dois grupos principais, tá? Uma maneira bem didática, bem fácil de entender. A gente tem as endotoxinas e as exotoxinas, tá? A gente vai começar a falar especificamente das exo e depois falar da endotoxina. Então, as exotoxinas, elas são produzidas como parte do metabolismo dessa bactéria, elas ficam ali no citoplasma dessa bactéria e em alguma fase do processo infeccioso ou até mesmo após a sua lise, essa toxina ela é liberada ali naquele meio onde a bactéria está. Tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui de exotoxinas. Os estreptococos e os estafilococos, eles são bastante famosos por produzirem as hemolisinas, tá? Então, essa foto que vocês estão vendo aqui do lado é uma foto de uma placa de Petri com um meio de cultura chamado H-sangue. E esse é um meio de cultura que a gente usa especificamente, tá, para verificar a presença de hemólise, ou seja, quando o micro-organismo consegue crescer nesse meio e lisa as hemácias, né, já que a H-sangue tem que ter hemácia aí, né, lisa as hemácias presentes nesse meio de cultura, é um indicativo de que ele é uma bactéria hemolítica, tá? Então, esse H-sangue é uma forma da gente visualizar na placa de Petri a produção dessas hemolisinas, que são toxinas liberadas por essas bactérias dos estreptococos e estafilococos no meio, capazes de gerar lise, né, de romper ali a membrana das hemácias, tá? E uma outra toxina bastante conhecida é a toxina botulínica. Ela é uma toxina produzida pelo Clostridium botulinum, certo? Você já deve ter ouvido falar dessa toxina porque ela ficou bastante famosa na área da estética, mas inicialmente ela teve os seus estudos voltados por conta do envolvimento dessa toxina nos casos da doença chamada de botulismo. Então, quando você ingere a bactéria ou você ingere a toxina produzida por essa bactéria em um alimento, essa toxina ela tem repercussões bastante graves no nosso corpo, tá? Isso porque ela tem uma ação neurotóxica, ou seja, ela vai impedir a comunicação ali do neurônio com a célula muscular. Ela atua nessa junção neuromuscular. E aí essa comunicação ela é cortada, tá? Então por isso que ela tem uma atividade que a gente chama de neurotóxica. Por isso que ela é utilizada ali, né, em alguns pontos do rosto, na área da estética, para de fato imobilizar a musculatura daquela região e assim aliviar, por exemplo, determinadas linhas de expressão que surgem com o tempo. E uma outra forma para a gente fechar de lesão são as endotoxinas.
Então, diferente das exotoxinas que são produzidas na célula e são liberadas ao longo do processo infeccioso, as endotoxinas elas já têm uma característica um pouco diferente porque elas fazem parte da estrutura da bactéria, tá? Nesse caso aqui das gram-negativas. Então, você tem a célula, você tem ali a parede celular dessa bactéria e na parede celular você encontra essa endotoxina que é chamada de lipopolissacarídeo, tá? Isso vai variar de uma bactéria para outra, né? Tem o lipopolissacarídeo A, né, da Escherichia coli, enfim, mas de maneira geral a natureza química é lipopolissacarídica. Então, nesse caso aqui, essas endotoxinas elas são liberadas somente após a morte da bactéria. Então, pode acontecer bastante de repente você está infectado, né? A bactéria está ali se multiplicando, está viva, né, se multiplicando, você toma um antibiótico, esse antibiótico tem uma ação sobre essa bactéria, né, causa ali a morte dela, e nesse momento que ela morre, essa célula rompe e essa endotoxina é liberada. Então, determinadas doenças, determinadas infecções causadas por gram-negativas, mesmo você tendo iniciado a terapia antimicrobiana, por exemplo, você pode ter um certo agravamento após você tomar esse medicamento, porque ele atuou sobre a bactéria, matou a bactéria, mas liberou essa endotoxina que tem algumas repercussões não muito boas no nosso corpo, né? Ela induz a questão da inflamação, da febre, certo? Então, isso não é muito bem tolerado pelo nosso corpo, tá? E um exemplo desse tipo de bactéria é a endotoxina meningocócica produzida pela Neisseria meningitidis, tá? Que é, além do Streptococcus pneumoniae, que eu falei na aula anterior, a Neisseria meningitidis é uma bactéria causadora da meningite e que também pode causar danos bem graves ali como sequelas após a infecção, tá? E para fechar, da mesma forma que os micro-organismos eles têm estratégias e portas de entradas preferenciais para nos infectar, eles também possuem portas de saída, né, para se propagar para outros hospedeiros. Então, normalmente, existem 3 pontos de saída, no caso das infecções causadas por micro-organismos, que são clássicas, que são aquelas portas de saída que envolvem o trato respiratório, que é quando a pessoa tosse ou espirra, né, por exemplo, a tuberculose. A pessoa pega a tuberculose quando ela inala, né, o bacilo ali, adquirido ali por meio da tosse, da fala, do espirro de alguém doente, tá? Então, da mesma forma que ela entra, ela sai. Segunda porta de saída é o próprio trato gastrointestinal, né? Especificamente, né, na maioria das vezes, pela liberação dessas partículas por meio das fezes. E, no caso, o trato urogenital, quando envolve ali as secreções com esses micro-organismos que são liberados tanto pela vagina quanto pelo pênis, certo? Então, as portas de saída, normalmente, elas estão relacionadas às portas de entrada que esse micro-organismo utilizou para infectar esse hospedeiro, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e até a próxima.